Gente, hoje eu queria falar para vocês sobre um tema muito importante, que é o explante de silicone. Uma demanda crescente nos consultórios de cirurgia plástica por pacientes que desejam retirar as próteses de mama. Mas precisamos esclarecer alguns pontos deste procedimento. Um dos primeiros pontos é saber se a paciente tem indicação precisa de retirada dos implantes. Lembrando que toda paciente, quando colocou o implante mamário, ela idealizou, ela sonhou aquele procedimento. Então, por que retirar os implantes? Tem necessidade ou não? Então eu vou falar para vocês da síndrome ásia, uma síndrome rara, mas que pode ocorrer em pacientes que tenham qualquer tipo de corpo estranho. Por exemplo, a síndrome ásia vem do inglês, que significa síndrome autoimune relacionada a adjuvantes. O que é um adjuvante? É qualquer corpo estranho colocado no corpo de uma paciente. Por exemplo, nós temos adjuvantes que são mercúrio, titânio, níquel e o silicone propriamente dito. A gente precisa lembrar que as primeiras próteses de silicone foram utilizadas em 1960. A partir daí, as próteses sofreram inovações tecnológicas para oferecer mais segurança para os nossos pacientes. Mas o que é a síndrome ásia? A síndrome ásia é uma doença autoimune relacionada a corpos estranhos, a adjuvantes. Mas quais são os sintomas mais comuns da síndrome ásia? Artralgia, que é a dor articular, mialgia, que é a dor muscular, fadiga e inclusive sintomas neurológicos como depressão. Mas quando a gente indica um procedimento de explante para tratar a síndrome ásia? A gente tem alguns critérios que eu já citei para vocês, mas o principal é que a paciente precisa apresentar 2 critérios maiores ou 1 critério maior e 2 critérios menores, que sejam artralgia, mialgia, depressão, fadiga, entre outros. É de extrema importância que a gente também diagnostique e investigue qualquer tipo de doença autoimune, porque a síndrome ásia ela acontece mais em pacientes que tiveram alergias frequentes, que têm alguma outra doença autoimune e não só relacionada ao silicone. É de extrema importância que a gente descarte todas as doenças autoimunes antes de indicar um procedimento de explante, porque o procedimento de explante ele tem sim cicatrizes amplas e que podem inclusive deixar uma paciente com uma baixa autoestima pela perda do volume mamário. É importante salientar que a síndrome ásia ela está mais frequente em pacientes que têm um outro tipo de doença autoimune, doenças atópicas, alergias e deficiência de vitamina D. O tratamento da síndrome ásia pode ser apenas o explante da prótese de silicone, mas em alguns casos também temos que associar antibióticos, anti-inflamatórios, imunossupressores e imunobiológicos. A minha intenção aqui é informar você, porque eu percebo que hoje nas redes sociais e nos sites existe muito sensacionalismo e inclusive um terror em relação aos implantes mamários. Mas isso não é justificável. Os implantes mamários são raros, as doenças relacionadas aos implantes são mais raras ainda, e a gente tem que lembrar que o implante mamário, na maioria das vezes, ele foi indicado ou para um tratamento estético ou para uma cirurgia reparadora, uma reconstrução pós-mamoplastia, por um tumor. Então ele tem sim uma função muito especial e importante num símbolo feminino que são as mamas. Eu gostaria de salientar também que eu não sou contra e nem a favor do explante. Eu só considero que o explante deve ser indicado precisamente para paciente que tem necessidade de realizar o explante. A minha crítica em relação à síndrome ásia é justamente em relação aos critérios de diagnóstico da síndrome ásia. São critérios vastos, abrangentes e inúmeros que podem acontecer em qualquer outro tipo de síndrome ou de doença autoimune. Por exemplo, eu estou aqui agora com um artigo científico que acabou de ser publicado na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, onde ele sinaliza que mesmo aquelas pacientes que foram diagnosticadas com síndrome ásia
e que realizaram o explante, uma grande porcentagem dela teve melhora dos sintomas, uma outra porcentagem teve melhoras temporárias de no máximo 6 meses, e uma outra parcela dessas pacientes não teve melhora alguma. Agora, se o seu caso não é síndrome ásia, e sim porque você quer realizar o explante, porque você está numa outra fase da sua vida, você colocou o implante de mama quando era jovem, agora está numa fase com outro perfil, um outro estilo de vida, está praticando outras atividades, a gente tem outras opções. A gente pode realizar o explante, sempre lembrando que o explante ele é relacionado diretamente com cicatrizes amplas e a paciente perderá o volume, a projeção mamária. A gente tem uma outra opção que é a cirurgia híbrida para aquelas pacientes que desejam reduzir o tamanho do implante mamário. Quando eu tinha 20 anos de idade eu quis colocar um implante de 400 ml. Hoje eu acho que já não combina mais comigo, não faz parte da minha vida, então eu gostaria de reduzir. A gente pode reduzir, inclusive, pela metade o volume da prótese de mama e complementar com enxerto de gordura, que é o que a gente chama de cirurgia híbrida. A gente realiza uma lipoaspiração numa pequena região, que pode ser a face interna do joelho, a porção inferior do abdômen, e combinamos uma prótese menor, complementando com enxerto de gordura nas mamas. E uma outra terceira opção, que é a mastopexia, retirando o implante e realizando um lifting das mamas com uma cirurgia plástica que se chama mastopexia, que é retirar a pele, mas manter uma boa projeção e um volume nas mamas. Então, só para concluir em relação à síndrome ásia e explante, os estudos até hoje, eles relacionam uma melhora da qualidade de vida naquelas pacientes que têm síndrome ásia e realizaram o explante da prótese de silicone. Mas é de extrema importância que a gente realize uma investigação maior, um número de casos maior, para poder relacionar a causa ao efeito. Existem muitas dúvidas, muitas incertezas e muito pânico em relação a um único tema. Então, se você ainda tem dúvidas sobre explante e síndrome ásia, venha passar por uma consulta, junto nós vamos diagnosticar o seu caso, esclarecer todas as dúvidas e indicar o melhor procedimento.